Hoje eu vou estar fazendo aqui uma massa de empada. 500 gramas de farinha, 150 gramas de margarina, 150 gramas de gordura hidrogenada e 3 gemas de ovos e uma colher de sobremesa de sal. Vamos misturar a margarina, a gordura hidrogenada. Aqui nós vamos misturar tudo, vamos colocar tudo junto. Esses 4 ingredientes. E de preferência tem que estar gelada, tanto a margarina quanto a gordura hidrogenada. Aqui tem 3 gemas, só as gemas, sem as claras. E uma colher de sobremesa de sal. Aqui a gente vai ter que misturar com as mãos. Com a mão bem limpinha, você vai sentindo que você vai derretendo, com o calor das mãos vai derretendo a margarina e principalmente a gordura hidrogenada, que ela é bem firme. Então, com o auxílio da mão, você vai sentindo as pelotinhas da gordura hidrogenada e você vai amassando ela, apertando com a ponta dos dedos, que aí elas vão se misturando à farinha. Mistura bem, tá, gente? Deixa bem dissolvida essa gordura hidrogenada. A margarina, ela dissolve mais rápido, porque com o calor das mãos ela dissolve rápido, mas a gordura sempre fica umas pelotinhas. Então, você procura as pelotinhas pela massa e vai apertando com os dedos e derretendo ela, incorporando ela na farinha de trigo. Olha, até ficar assim. Agora não tem nenhum pedacinho de gordura. Gordura hidrogenada é aquele pacotinho de 500 gramas que tem na geladeira do supermercado. É fácil de encontrar. Tem de diversas marcas. Aqui eu vou estar acrescentando um pouquinho de água, mas coisa mínima, só para a massa ficar um pouquinho mais lisa. Não exagera, é bem pouquinho. É uma gotinha de água. Com a mão você vai sentir que ela está mais lisa e é um ponto certo. Quando a massa está começando a se agregar e fazer, aí formando uma bola. Nós vamos transferir ela agora para a bancada e vamos formar uma bola com ela. Ela vira uma bola lisa. Essa massa aqui pode ser congelada, tá? Até 3 meses na geladeira, se você não for usar. Ou você também pode usar e o restante que sobrar você pode estar embrulhando direitinho, amarrando num plástico e congelando, para você usar quando você quiser. Agora eu vou levar ela para a geladeira por uns 10 minutinhos, porque o calor da minha mão fez com que ela ficasse mais mole. Então eu vou deixar na geladeira só 10 minutinhos para ela ficar firme novamente. Fica melhor de trabalhar. Eu vou estar montando aqui algumas empadinhas para vocês verem. Aqui era uma encomenda que eu tinha, então vocês vão me desculpar se eu for rápida ou se qualquer coisa que eu não disser, vocês me perguntam nos comentários que eu esclareço, porque eu estava na correria aqui
Então eu estava procurando gravar. Eu ia fazer só a massa, mas eu queria mostrar a montagem também para vocês. Como que fica. Para vocês saberem como manusear a massa. Para ver como essa massa também ela é bem maleável, ela é gostosa de trabalhar. Essa massa também eu aprendi com um confeiteiro na padaria. Eu gostava muito de empada e há alguns anos atrás, aí eu pedi para o meu marido perguntar para ele, que era amigo dele, como era feito. Ele custou para me ensinar essa massa. Mas quando ele me ensinou, nunca mais parei de fazer ela. Ela é muito gostosa. Ela derrete na boca. Ó, vocês viram que a tampinha eu uso um plástico para abrir. Ela não quebra. É uma massa maravilhosa essa. Eu dou uma apertadinha para sair o ar antes. Depois eu vou rodando e tirando as rebarbinhas. Eu limpa bem assim as rebarbinhas, porque senão depois que assa, para lavar essas forminhas depois, ninguém merece lavar forminha de empada, né? Então deixa sempre as forminhas bem limpinhas em volta, para na hora de tirar as empadas do forno sair por completo e não ficar nenhuma sujeirinha na forminha. Fica mais fácil de lavar. Então, com a ponta dos dedos, você vai apertando assim, ó, devagarzinho, os cantinhos, até você sentir que está encostando na parede da forminha. Eu tinha dividido aqui uns montinhos de 10 gramas. 10 para forrar a massa e 10 para cobrir a massa. Seriam 20, mas nem é usado 20 porque depois que a gente tira as rebarbas, então é usado menos de 20 gramas de massa para cada empadinha dessa. Essas empadinhas são aquelas de festa, as menores. É só cobrir com plástico e passa o rolo em cima levemente, nem precisa apertar o rolo, só para abrir um pouquinho a massa. Deixa numa espessura assim, bem fininha, que quanto mais fininha fica, mais rende a massa e mais gostosa fica a empadinha, porque é ruim achar aquelas empadas que só tem massa e não tem recheio, né? Aqui não, aqui quando você vai comer, você sente o recheio. Porque essa massa rende bastante. Olha como ficam bonitinhas as empadinhas. Vou montar mais uma. Aí depois eu já mostro o resultado para vocês. Depois de montar todas as empadas, eu vou passar uma gema de ovo com um pouquinho de leite para não ficarem muito escuras. Então eu passo uma gema de ovo em todas elas por cima. Levo ao forno pré-aquecido, 250 graus. E elas assam rapidinho. Quando vocês perceberem, tanto pelo cheiro como elas ficam moreninhas em cima, já tá bom. Não precisa ficar muito tempo no forno. Ah, e quando vocês untarem as forminhas, vocês perceberam aí que eu dou uns furinhos com o garfo, né? Isso é para não embatumar, que assim a massa não sobe, nem cria aquela barriguinha. Então sempre forra a forminha com a massa, pega um garfo, faz uns pequenos furinhos antes de colocar o recheio. Aí depois coloca o recheio, já na parte de cima não precisa. Você também pode fazer desenhinhos com aqueles cortador para colocar em cima. Aí é só passar uma clarinha de ovo, um pouquinho de clara de ovo e colar o desenho em cima, do jeito que você quiser. Agora eu vou montar todas, vou passar gema de ovo e vou levar para assar.
Olha, gente, aqui eu passei a gema de ovo. Aqui elas já saíram do forno. Aqui já estão assadinhas. Desculpem a correria, mas é porque eu tô atrasada com essa encomenda. Aqui eu tinha feito empada de frango e de palmito. Recheio de frango e eu marquei as de palmito e marquei as de frango para mim não diferenciar. Aí eu vou cortar aqui, ó, só para vocês sentirem a textura da massa. Tá vendo? Ela só de você tocar nela, ela dissolve. Na boca, então, derrete. É uma delícia. Pode fazer que vocês não vão se arrepender. Essa massa é muito boa. Eu faço só ela há anos. Se você gostou do vídeo, dá um joinha para me ajudar no canal. Gente, desculpa a iluminação, desculpa alguma coisa, mas é porque eu gravo e faço tudo sozinha. E a iluminação que eu uso aqui é daqui da minha cozinha.